Existe algo que silenciosamente governa o rumo das nossas vidas, e eu não estou falando apenas das grandes decisões, eu não estou falando apenas das grandes oportunidades, eu estou falando das vozes que permitimos, eu, você, permitimos habitar dentro de nós. Nós permitimos, mulheres, habitar dentro da nossa mente. Porque toda mulher, ela é guiada por vozes. A pergunta não é se você as ouve, a pergunta é quais vozes você decidiu acreditar. Importante vocês terem a consciência que nem toda voz que fala aí dentro de você vem para te proteger. Existem vozes que vão vir não para te dar alguma orientação, não para te alertar, não vai vir para te corrigir. Na verdade, essas vozes vão vir para te acusar, vão vir para te paralisar, vão vir para te diminuir. E muitas mulheres vivem hoje tentando avançar na vida, tentando avançar nos relacionamentos, tentando entender o seu propósito, mas elas carregam dentro de si vários ruídos constantes, palavras que muitas vezes ouviram lá na infância, ouviram muitas críticas que marcaram sua vida, rejeições que não foram curadas, experiências que ensinaram você a sobreviver ao invés de viver plenamente os seus dias aqui na Terra. Daquelas vozes que diziam para você ou ainda diz que você não é capaz, que isso não é para você, que você vai falhar de novo. Aquela voz que muitas de nós ouvimos que é melhor você não tentar, que isso não é para você. E sem perceber, você entra num modo de defesa. Você vive em alerta, você vive com medo de se expor, você vive com medo de errar, você vive com medo de desejar algo muito maior. Então, essas vozes, elas explicam toda a sua dor, mas você tem que entender que essas vozes, elas não definem a sua identidade. E a indagação que eu faço aqui para vocês: por que perdemos a nossa essência? Por quê? Eu, você, nós muitas vezes perdemos a nossa essência porque ao longo da nossa vida nós internalizamos aqui, ó, vozes que nunca deveriam ter virado verdade. E agora eu vou confrontar você. Eu vou falar verdades que precisam ser ditas. Você continuaria ouvindo uma amiga que te humilha todos os dias? Fala a verdade aqui pra mim. Aquela suposta amiga, né, que critica o seu corpo, que critica a sua voz, que critica a sua roupa, a sua inteligência. Eu tenho certeza que a resposta de vocês, muito provavelmente, é a mesma da minha. Um baita não. Tô errada? Então, por que você, mulher, permite falar assim com você mesma todos os dias? E várias vezes ao dia, você se diz todas essas frases que eu acabei de falar. E isso não é sobre você ter humildade, você ser humilde. Ah, eu falo isso, faço críticas a mim mesma e não elogios porque eu sou uma pessoa humilde. Não, eu te afirmo, isso não é humildade. Isso é uma desconexão da sua essência. Então, quando nós aceitamos essas vozes, nós estamos abrindo mão da nossa identidade. E quando nós abandonamos quem somos, nós começamos a viver aquém do que nós fomos chamadas para viver. A ciência explica isso, mas especialmente a Bíblia confirma isso. Existe um momento em que algo dentro de você diz:
meu Deus, eu preciso sair desse lugar. E isso é o seu cérebro e o seu espírito dizendo: esse modelo de vida já não combina com quem você está se tornando, com quem eu estou me tornando. Mas aí, quando você se diz isso, surgem aquelas vozes externas e o seu cérebro, ele não interpreta isso como uma opinião. Saiba disso. Ele interpreta isso como uma ameaça. É sério. O cérebro, ele é burro, altamente sugestionável. Então, fazendo com que seja ativado todos os seus medos. O cérebro ativa as memórias antigas, ativa o seu congelamento, ou seja, a paralisação, e você não consegue sair do lugar, você fica estagnada. Tem esse livro aqui que é incrível, que inclusive eu quero recomendar para vocês, que é Tríade do Poder, do especialista em inteligência emocional, o Márcio Micheli. Então, aqui nesse livro, ele traz muitas estratégias para você poder se libertar dessas vozes que te impedem de avançar, que te impedem de ser ativadas, que te impedem de descobrir a sua identidade, saber quem você é e, de fato, descobrir qual é o seu propósito. Então, você precisa aprender a classificar essas vozes. Você precisa aprender a classificar essas vozes do acusador e as vozes do impostor. Você precisa aprender a interpretá-las. Você precisa trazer para o seu consciente a frequência e o impacto que essas vozes são capazes de gerar. Você não consegue, gente, tratar aquilo que você não conhece. Então, você precisa primeiro conhecer. A voz do acusador, ela é aquela voz enfraquecedora, é aquela voz limitante, um ruído que tenta o tempo todo te paralisar. Ela tenta te paralisar também pelo medo provocado, por uma memória antiga que te enfraquece, pelo medo decorrente de uma dor, de que tudo que você viveu de dor vai acontecer de novo. Outro exemplo que é muito comum, que impede muita mulher de avançar, é a experiência de ter sido traída. Meu Deus, quantas mulheres já não viveram ou vivem ainda, né, isso? Então, essa mulher que foi traída, ela passa a ter grandes dificuldades para confiar em alguém. E assim, sempre ela vai estar ali em alerta, vai estar com aquela sensação de que algo ruim vai acontecer em seu relacionamento novo. E isso faz ela se tornar uma mulher que tenha relacionamentos mais superficiais, porque ela busca ali um refúgio em sua zona de conforto, porque ela foi muito traída, ela teve muitas dores, então ela prefere buscar esse refúgio e ficar ali na sua zona de conforto. A outra voz, que é a voz do impostor, é aquela voz que tenta fazer você acreditar que não é capaz e que determinada coisa que você sonha aí não é para você. Então, às vezes, nós sabemos que precisamos fazer algo, nós sabemos que precisamos sair do lugar, mas somos limitados pelas interpretações negativas do que ouvimos. Então, nós damos ouvidos para esses excessos de ruídos e ficamos ali, ó, inertes, ficamos paralisadas, ficamos na estagnação. Eu estou falando, provavelmente, com muitas mulheres que estão aqui assistindo esse vídeo. Com muitas mulheres que estão assim, paralisadas, que não conseguem mexer um dedo para sair do lugar, para sair desse medo, dessa zona de dor. Mas não se sintam sozinhas, mulheres. Jesus, gente, perfeito, também enfrentou vozes. Então é muito importante te dizer isso, porque muitas vezes a gente acha que acontece somente conosco.
Então, às vezes você acha que ouvir vozes de acusação, de dúvida ou de medo é sinal de fraqueza sua, é sinal de uma fraqueza espiritual sua, mas na verdade não é. O próprio Jesus ouviu vozes. A primeira cena disso é Jesus no deserto. Mateus 4 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E é exatamente aqui nesse lugar de vulnerabilidade física, por quê? Porque ele estava passando fome e aí a voz aparece. E olha como a voz começa. Em Mateus 4:3. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Você percebe o desaforo? O inimigo, ele não começa atacando o comportamento de Jesus. Ele começou atacando a sua identidade. A voz disse: se você é. Você viu? Então, assim, essas vozes muitas vezes vão querer atacar a sua identidade. Então tenha consciência de que toda voz que quer te tirar do propósito, ela primeiro vai tentar te fazer duvidar de quem você é. Ela vai atacar a sua identidade. Jesus tinha acabado de ouvir no batismo a voz do Pai dizendo: este é o meu filho, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 3,17. Ou seja, Deus falou para Jesus quem ele era, ou seja, o filho amado. Mas essa voz ali, falando na cabeça dele, aqui nesse contexto bíblico, traduzido pela voz do diabo, veio logo depois tentar desconstruir essa verdade que Deus havia falado para ele. E aqui é um ponto muito profundo, porque Jesus não responde tentando provar nada. Ele não diz, eu sou sim, eu vou te mostrar, que é o que nós, a grande maioria, fazemos, né? Não, Jesus não responde assim, gente. Jesus responde com a palavra. Jesus diz, as escrituras sagradas afirmam. Mulher, isso é muito forte. Quando você sabe quem é em Deus, você não entra em debate com essas vozes que não têm autoridade espiritual sobre você. Jesus não negociava identidade. Ele não explicava propósito para vozes que não vinham do Pai. E vocês acham que para por aí, né? As vozes continuam. Depois Jesus seguiu o ministério e as vozes continuaram novamente. Os fariseus diziam que Jesus era blasfemo, outros diziam que ele tinha demônio, outros tentavam desacreditá-lo, até pessoas próximas dele tentaram também desviá-lo do seu propósito. Nós temos aqui o exemplo de Pedro, quando Jesus falava lá da sua morte. O Pedro disse a Jesus que Deus não permita, que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Mateus 16, 22. Isso não acontecerá contigo, ele disse. E Jesus respondeu algo muito forte. Ele falou: saia da minha frente, Satanás. Você é como pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Vemos aqui claramente que nem toda voz vem do inferno. Você viu que essa voz que tentou desviar Jesus do propósito dele veio de Pedro. Temos então que entender que nem toda voz vem do inferno, nem toda voz vem do inimigo, mas que pode servir ao inferno de tentar te afastar do seu propósito.
Então Pedro aqui tentou desviar Jesus do seu propósito, mas não é porque ele era inimigo. Então muitas vezes você vai estar diante de vozes assim, que não venham necessariamente do seu inimigo. E depois ainda, ao chegar na cruz, as vozes ainda não pararam, pode acreditar. Então, viu, Jesus ouvia várias vozes. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Então, aqui de novo, eles tentaram atingir a identidade de Jesus. Eles disseram: se você é Filho de Deus. Então, veja aqui que a mesma tentativa, o mesmo padrão, a mesma estratégia deles era de tentar atingir a identidade de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele permaneceu em silêncio. Então, no momento que Jesus permaneceu em silêncio, ele demonstra aqui grande autoridade espiritual. Ele não demonstra fraqueza. Jesus, ele sabia quem era. Jesus era filho e amado por Deus. Jesus sabia para onde estava indo. Sabia qual era o seu chamado. Jesus sabia qual era o seu propósito, ele sabia o que precisava cumprir. Então, todas essas vozes, seja do inimigo ou mesmo dos amigos, elas não deformaram Jesus em nenhum momento. Na cruz, pelo contrário, Jesus ainda libera frases mais poderosas da Bíblia. Ele ainda libera vozes, libera frases, na verdade, pedindo perdão a essas pessoas. Jesus fala em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aqui eu apresento a vocês, se vocês não conheciam, uma verdadeira mente blindada. Você vê, Jesus aqui, ele não internalizou nenhuma acusação. Jesus não absorveu aquela violência emocional que ele estava sofrendo. Jesus não se tornou aquilo que tentaram projetar nele. Pelo contrário, Jesus perdoou. Jesus não deixou a dor governar ele. Jesus entendeu algo que eu e você também precisa aprender, gente. E o que é isso? Qual lição? Quem fere a sua identidade geralmente está desconectado da sua própria essência. Jesus só conseguiu viver isso porque ele estava profundamente conectado, ó, com o nosso Pai. Então você, mulher, precisa encontrar a sua identidade em Deus. Você precisa ter consciência da sua essência e não deixar que essas vozes te desconectem. Mas para isso você precisa viver em comunhão com o nosso amado Pai. Você precisa viver, ó, conectada aqui, ó, conectada com o nosso Deus. E você sabe como que você pode fazer isso, mulher? Se você não sabe, eu vou te ensinar agora. Comece criando intimidade com Deus. E como que desenvolve intimidade com Deus? Através de oração, gente. Através de jejum. Silenciando o externo todo, esses ruídos, para ouvir apenas o eterno. Então, se você viver assim, não irá se perder nessas vozes. Não irá. Porque quem tem intimidade com Deus sabe quais vozes deve calar. Quem conhece o propósito não se explica para acusação. Quem está firmado no Pai Todo-Poderoso, gente, quem está firmado no Pai Todo-Poderoso, mulher, não negocia identidade com o mundo. Jesus nos ensinou que nem toda voz merece resposta, nem toda opinião merece espaço, merece que você se manifeste. Nem todo pensamento merece permanência aí, ó, na sua mente.
Você não precisa absorver tudo. Então, algumas vozes você tem que discernir, outras você precisa confrontar com a palavra. E muitas você simplesmente não permite ecoar aí dentro de você, você simplesmente ignora. Então, o que eu quero falar para você é que fique bem claro que o problema não é você ouvir conselhos de fato. Só que conselhos precisam vir de pessoas espiritualmente maduras. Inclusive, a própria Bíblia recomenda que você possa ouvir conselhos, mas precisa ser de pessoas que tenham discernimento espiritual. Outro problema é quando a voz humana ela se torna maior que a direção divina. Então, você não pode permitir isso. Para concluir, o que eu preciso dizer para vocês, mulheres, é que vocês tenham plena convicção e consciência de que há vozes que precisam ser caladas e há vozes que precisam ser blindadas. Você precisa ter consciência de que há vozes que você vai precisar calar. Mas há outras vozes que você também não precisa internalizar e há outras que precisam. Mas há principalmente uma voz que você precisa amplificar na sua vida, que é a voz da sua essência em Deus. Essa sim você tem que deixar tomar conta da sua vida. E como que você pode viver isso na prática hoje? Você pode sentir medo sem obedecer ao medo. Você pode ouvir opiniões sem transformá-las em identidade. Você pode também nomear emoções sem se definir por elas. Você pode dar passos pequenos, mesmo com medo, mesmo você tremendo. Então, receba essa mensagem com muito carinho, porque você não nasceu para sobreviver os seus dias aqui nessa terra. Você não nasceu para viver sem propósito, você nasceu para viver com propósito. Então, eu estou aqui para te ajudar a despertar isso em você. Então, força aí, pare de miar, comece a rugir na identidade que Deus te deu. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, silencie as vozes que tentam te diminuir, blinde a sua mente, assuma a responsabilidade de proteger a sua essência. Porque quando você muda as vozes que te governam, você muda, mulher, completamente o destino da sua vida.